Beleza, Mateus 10, porque o TikTok proibiu o Mateus 9, 8, 7 e 6, né? Eu li. TikTok, filha da mãe. Então 10, chamando seus dois discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. E esses são os nomes dos dois discípulos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote. E Judas Iscariote, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está se aproximando. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro nem prata, nem cobre, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los, e fiquem em suas casas até partirem. Ao entrarem na casa, saúdam-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas no meio dos lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados na presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará a morte ao seu irmão, e o pai ao seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais, e o matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num só lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão corrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre, e o servo como seu senhor. Se o dono da casa for chamado Beelzebul, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, falam à luz do dia. O que é sussurrar em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem dos pardais como uma moedinha. Por isso que o TikTok deve ter proibido o vídeo, velho. Essas palavras específicas. Alguns eles consideram pesadas. Não se vendem dos pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe o justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Quando acabou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar as cidades da Galiléia. João, ao ouvir a prisão de que Cristo estava fazendo, e enviou seus João ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que você estava ouvindo e vendo. Os cegos veem, aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar na multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas?
Ora, os que usam roupas finas estão no palácio reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Esse é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei um mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês: do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que o usam à força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizam até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos ouça. A que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam uma com as outras. Nós tocamos a flauta, mas vocês não lançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João que jejua e não bebe vinho. E dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo. E diziam, aí está um comilão e beberrão, amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então Jesus começou a denunciar as cidades que havia sido realizada a maioria de seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim, ai de vocês, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobriram-se de cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E para você, Cafarnaum, será levado até o céu. Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas que me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não era permitido fazer, mas apenas sacerdotes. Ou vocês não leram na lei o que no sábado os sacerdotes do templo profanaram esse dia e, contudo, ficaram sem culpa? Eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando motivo para acusar Jesus. Eles lhe perguntaram: É permitido curar no sábado? E ele lhes respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: Estenda a mão, e ele a estendeu, e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Então o fariseu saiu e começou a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiam, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem que ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías: Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado a quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória e a justiça. E em seu nome as nações porão a sua esperança. Depois disso levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será esse o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebul, da príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E, se eu expulso demônios por Beelzebul, por que eu expulso demônios de vocês? Por isso eles mesmos são juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém poderia entrar na casa do homem forte e lhe levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele.
Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não se espalha, não se ajunta, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por isso são por esse motivo eu digo a vocês: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Considerem uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim, fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seus frutos. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiveram que falar. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, o que faremos de ver um milagre milagroso feito por ti? Meu Deus. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra, para ver a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai, traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá essa geração perversa. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui está minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai está nos céus. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor de uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu uma boa parte e deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e estes terá grande quantidade. De quem não tem, até o que se tem lhe será tirado. Por essa razão eles falam por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade: muitos profetas e justos desejam ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvi o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu no terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio do espinho, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Enquanto a semente que caiu na boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1.
Jesus lhe contou essa parábola, outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se e disseram: Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que tiramos? E ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês podem arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam junto até a colheita. Então direi ao carregado da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes, para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Daqui é o final dos tempos, né? Todo mundo crescendo junto. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão, por parábolas. Nada lhes dizia sem alguma parábola, cumprindo assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas, desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi para sua casa. Não, ele foi para casa, não é só. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explique-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: Aquele que semeou boa semente é filho do homem, é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são seus filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim dessa era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era, no final do tempo. O filho do homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que for cair no pecado, e todos os que praticam mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrou uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. O reino dos céus é também ainda como uma rede lançada ao mar, e apanha toda sorte de peixe. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam-se e juntam ao peixe bom, em cesto, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: Vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: Por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira seu tesouro, coisas novas e coisas velhas. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali, chegando a essa cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: De onde lhe vem tanta sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é esse o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são dos seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: Só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou nenhum milagre ali, por causa da incredulidade deles. Glória a Deus. Será que o TikTok vai tirar esse vídeo de novo?